Fala galera, Leandro Cabral aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas que me fazem lá pelo Instagram. Todos os domingos, 9 horas da manhã, eu venho aqui responder as principais perguntas que me mandam lá pelo Instagram, né? E aqui eu falo de investimentos, sou um brasileiro que já fui ferrado, alcancei a minha liberdade financeira investindo através da Bolsa de Valores e hoje eu me dedico a ajudar você também a alcançar a sua liberdade financeira. Então se esse é um assunto de seu interesse, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e sempre dá uma olhadinha nos links que eu deixo na descrição do vídeo aqui, tá? Então vamos lá, temos bastante perguntinhas para responder aqui hoje e eu começo com a pergunta da Lúcia, onde a Lúcia disse assim: todos os FIIs estão no vermelho na minha carteira, preocupante? Lúcia, veja que o fato de estarem no vermelho simplesmente significa que o preço que você pagou é acima do que está sendo negociado hoje. Agora, isso é a coisa mais importante para você quando a gente fala de investimento? Se isso é uma das coisas mais importantes para você, é preocupante. Para mim, por exemplo, isso não faz a menor diferença. Porque qual é o motivo que eu invisto em um fundo imobiliário? Eu olho um fundo imobiliário e eu vejo, cara, esse fundo imobiliário aqui, ele tem, se for um fundo de papel, ele tem uma carteira de dívida. Se for um fundo de tijolo, ele tem um conjunto de imóveis. Tem inquilino lá dentro, está pagando aluguel. E ele repassa para mim, em forma de proventos, né, a minha participação referente às cotas que eu tenho. Então eu quero ser sócio desse negócio, eu quero comprar algumas cotas para passar a receber esses proventos. Isso é a coisa mais importante para mim. Então o que eu olho em um fundo imobiliário? Eu olho a qualidade da carteira desse fundo imobiliário, seja uma carteira de CRIs, de dívida, né, ou seja uma carteira de imóveis, e qual é o histórico de pagamento, qual é a estabilidade de pagamento que ele tem, de repasse, né, de proventos ali para os cotistas. Pô, tá legal, tem uma baita de uma carteira, tá bem gerenciado, tá lá um histórico de 2, 3 anos, pagando certinho os proventos interessantes, é isso que eu quero. E daí? Eu comprei uma quantidade de cotas, e daí as minhas cotas estão valendo menos. O que muda para mim? Não muda nada, por quê? Porque eu não comprei para vender, eu comprei para receber os proventos. O que me deixaria preocupado, bastante preocupado, é se os fundos imobiliários que eu tenho em carteira parassem de pagar proventos para mim. Isso me deixaria preocupado. Agora, a variação da cota, simplesmente eu quero comprar mais e mais e mais. Então, se está no vermelho, significa que está melhor agora eu comprar do que quando eu comprei antes. Então, o que eu faço? Compro mais, beleza? Simplesmente assim. Então eu não fico nem um pouco preocupado quando eu tenho fundo imobiliário no vermelho na minha carteira, eu fico feliz pra caramba, porque significa que está num momento muito melhor do que quando eu comecei a comprar lá atrás. É isso. O Gilson falou assim: tem uma casa de 700 mil alugada por R$2.000 por mês. Já passou da hora de vender? Bom, Gilson, essa decisão é sua, né? Depende muito de você, do que você pretende com esse imóvel. Mas veja bem, se fosse o meu caso, eu acho importante você ter uma casa para morar, você ter o imóvel próprio. Agora você fala assim, eu tenho uma casa alugada. Então você não depende dessa casa aí para morar, né? Não é a sua morada, você deve ter a sua morada. E essa é uma casa que você tem como investimento, partindo desse princípio aqui, tá? 700 mil reais, se a gente pega aí um fundo imobiliário nos patamares de preço que a gente se encontra hoje, para não correr muito risco, você consegue ali 0,7%, 0,8% ao mês. Só de proventos, sem contar a valorização que você pode ter aí no longo prazo. Aqui eu estou falando de fundo de tijolo, né? Então eu já estou falando aí de 4,5, 5 mil reais por mês. Você consegue, vendendo essa casa e colocando em fundo imobiliário, você já sobe de 2 mil para 5 mil reais por mês o valor do aluguel, tá? Então, diante disso, eu já mudaria imediatamente. Agora, se você quiser fazer isso com um fundo de dívida, por exemplo, um fundo de papel, dá para conseguir mais de 1% ao mês, 1,2% talvez. Então, 700 mil, você já gera de cara aí uns 8, 9 mil reais por mês de proventos, tá? Qual que é a diferença aqui? O fundo de tijolo vai crescer ao longo dos anos, vai crescer o valor investido e vai crescer o volume que você recebe em dividendos, e fundo de papel não cresce nunca, por isso que eles pagam mais agora, mas nunca vão crescer. Fundo de tijolo paga menos agora, mas vai crescer, vai chegar um dia que se você investiu 700 mil em fundo de tijolo, 700 mil em fundo de papel, você vai começar menor aqui com o fundo de tijolo, mas ao longo dos anos ele vai indo e ele supera o fundo de papel. O fundo de papel vai ficando para trás, né?
Então, a não ser que seja um fundo de papel que paga muito bem, você vá reinvestindo uma parte daquilo, aí você consegue ir compensando essa desvalorização. Isso acontece porque fundo de papel, ele entrega a inflação todos os meses, tá? Então, por isso que ele não cresce, porque ele não inflaciona, mas também ele paga um pouco mais porque ele já está te devolvendo a inflação. A inflação, quando eu falo de fundo de tijolo, ela fica embutida no valor da cota, tá? Isso tudo eu explico em detalhes também lá no módulo de fundos imobiliários dentro do curso, beleza? Mas, basicamente assim, cara, é por isso que eu não tenho imóvel alugado. Porque realmente, para mim, é uma classe de investimento que não compensa, tá? Não vale a pena mesmo. Eu até tenho terreno investido, mas daí com a visão de como reserva de valor, proteção, até quem sabe uma especulação nesse setor aí. Mas para imóvel eu passo longe, porque dá para ganhar muito mais dinheiro de forma muito mais fácil e tranquila e líquida na bolsa de valores. Vamos lá. O Jefferson falou assim, consultoria com corretora própria, é benefício ou venda casada? Cara, é meio complicado, né? Principalmente se é de graça, né? De graça, vai crendo que é de graça. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma empresa onde eu presto consultoria empresarial, e junto com meu sócio a gente presta consultoria empresarial, presta consultoria para grande patrimônio, né? E o que acontece é o seguinte, a gente percebe que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais as corretoras, os bancos, eles ficam em cima. E a gente sempre analisa a proposta, né? Os nossos clientes, a gente faz o seguinte, a gente faz reuniões para a gente conversar sobre as movimentações que vão ser feitas lá no patrimônio, né? Os clientes que eu tenho nesse tipo de consultoria. E o que eu percebo é que muitas vezes o cliente ele quer fazer uma movimentação porque uma corretora entrou em contato com ele, porque o banco entrou em contato com ele. E cara, na maioria dos casos é furada. É nítido que o grande interesse por trás é a comissão. Tá? E aí você faz o que para se livrar disso? Você tem que aprender a fazer sozinho. Você tem que aprender a analisar o que é bom para você e o que é bom para o vendedor. Porque não dá para generalizar. Temos bons assessores de investimento, temos bons gerentes de banco. Não dá para generalizar, mas a grande maioria não passam de vendedores, tá? Querendo te empurrar algum produto para ganhar uma comissãozinha por trás. Então tome bastante cuidado. Vamos lá. O Julinho falou assim, 3 mil de aporte mensal em uma carteira, 70% variável e 30% em fixo. Você acha bacana? Eu acho bem legal, Julinho. Eu acho uma carteira bem bacana aí, você está com 70% na variável. Se você sabe o que está fazendo já, se você já dominou uma estratégia de investimento, como a estratégia de 500 pratas, você sabe a hora de comprar, a hora de vender, quanto comprar, quanto vender, sabe montar e gerenciar uma carteira, show de bola. Inclusive é isso que eu faço, né? A minha carteira, ela é distribuída, depende a época do mercado, a minha renda fixa ela varia de 10% a 30% dentro da carteira, né? Momentos que o mercado está muito esticado eu faço mais caixa, que está mais oportunidades eu faço menos caixa. Nesse momento, por exemplo, estou com 10% em renda fixa, né? Ou seja, estou usando meu caixa, porque haja dinheiro para tanta oportunidade boa de investimento, né? Pegue, porque quem não pegar, depois que entender o tamanho da oportunidade que nós estamos vivendo, vai se arrepender de não ter começado agora. Vamos lá. A Marília perguntou assim, já tenho 250 mil em ações, mas estou bem perdida. Faço teu curso ou a consultoria? Marília, o curso, ele é tão importante quanto a consultoria, no teu caso, né? Porque o curso ele vai te dar todo o domínio para você saber investir, saber montar uma carteira, saber escolher uma ação, todo passo a passo. O curso da estratégia vai te dar. Justamente aquilo que eu estava falando, para você não depender mais da dica, do consultor, daquele que está interessado no seu dinheiro, na sua comissão, entendeu? Em ganhar comissão nas suas costas. Você não vai mais depender desse. Você vai conseguir montar e gerenciar uma carteira sozinha, da forma que eu gerencio aqui, da forma que eu gerenciei a minha e conquistei a minha liberdade financeira, tá? Só que você vai levar um tempinho para fazer isso, né? Você vai aprendendo, vai indo e tal. Então, se você já está segura com a sua carteira, beleza, deixa lá, vai fazendo o curso, uns 3 meses ali, você já vai estar praticamente com o curso feito e já vai saber gerenciar sozinho. Agora, você até comentou ali, estou bem perdida. Se você está muito insegura do que está fazendo, eu sempre vou recomendar que você faça o curso, porque eu nunca quero que as pessoas fiquem dependendo de mim. E a melhor forma que eu tenho de te oferecer uma liberdade é através do curso. Porque o curso eu ensino você a fazer sozinho. É isso que eu mais prego dentro do curso. Você tem que aprender a fazer sozinho. Tá? Não precisa se tornar um especialista em
investimentos para gerenciar a sua própria carteira. Tem o básico que você precisa saber para fazer aquilo bem feito com segurança, tá? Agora, se você ainda assim não tem tempo para esperar pelo menos uns 3 meses, né, ou conseguir se dedicar ao curso ali, marca a consultoria que a gente vai bater um papo de 1 hora ali, e eu vou conversar contigo, vou ver como é que tá a tua situação ali e o melhor caminho a você tomar, né, para conseguir entrar numa zona mais confortável, tá? Eu deixo os links sempre na descrição aqui, tanto do curso quanto da consultoria, agenda ali e a gente bate um papo, tá? Vamos lá. O Tech Dennis falou assim: em que momento devemos abandonar um FII mesmo no prejuízo? Cara, essa história de prejuízo, né? Eu acho que quem botou isso na cabeça de vocês foi a grande mídia, né? Os grandes influenciadores que ficam só falando de preço o tempo todo falando de preço. E aí bota esses medo aí que não tem nada a ver na cabeça de vocês, né? Coisa que eu, como investidor, conquistei a minha liberdade financeira sem ter medo de preço. Então por que os caras ficam pregando tanto medo de preço em vocês? Porque daí eles vendem assim, olha, cuidado, tem o preço certo, tem o preço justo, tem isso, tem aquilo. Eu sei qual que é o melhor. Paga que eu te mostro. Então é isso que eles querem, né? É vender para te oferecer o preço justo das coisas. Mais uma vez eu digo, eu não uso o preço justo para ficar investindo, dou uma olhada no preço, tem alguns patamares ali, mas mesmo assim, como eu quero te dar liberdade, tem dentro do curso o módulo de valuation. Você vai aprender a avaliar e achar num preço que você pode achar justo para chegar num preço que você pode considerar justo para aquele negócio ali, tá? Eu ensino a fazer isso também e com muita profundidade, tanto que tem mais de 4 horas de aula só no curso só no módulo de valuation dentro do curso. Depois eu mostro para vocês aqui na tela. Agora, assim, então, tudo isso eu estou falando por quê? Porque vocês morrem de medo de preço, cara. Mas vamos falar um pouquinho então disso. Vale a pena abandonar um fundo imobiliário, mesmo no prejuízo? Veja que, às vezes você fica preso em algo que não vai mais dar certo por causa do preço. Porque pensa comigo aqui, vamos simular. Nós temos 2 fundos imobiliários. Começa com um. Você investiu em um fundo imobiliário que você pagou R$100. Aí o valor da cota caiu para 80. Só que está dando tanto errado no fundo imobiliário que a gente não tem previsão para melhorar as coisas. E ele vai ficar em 80. Só que o seu ego diz assim, você está perdendo 20, você está perdendo 20, você está perdendo 20. E tem gente que fica preso, amarrado nesse 20 aqui de prejuízo. E o ego é tão grande que ele diz o quê? Eu assumi 20 de prejuízo, mas nem fudendo. Eu só vou vender isso aqui quando chegar em 100. Pelo menos eu vou poder bater no peito e vou dizer, eu sou um investidor bom, eu não saio no prejuízo. Posso sair no 0 a 0, mas no prejuízo eu não saio. Isso aqui, às vezes o cara fica 2 anos amargurando esses 20 de prejuízo. Enquanto isso, aqui do lado tem um fundo imobiliário que estava em R$100, só que os caras estão fazendo tão bem feito o serviço, tão bem gerenciada a carteira de imóveis, que ele não vai ficar em 100. Ele vai distribuir muito dividendo, vai crescer, vai fazer emissão e ele vai subindo para 110, para 120, para 130, para 140. 2 anos depois, o sabidão conseguiu esperar o tempo. Saiu de 80 e voltou para o 100. Ele bateu no peito e disse, saí no 0 a 0. Enquanto isso, aquele que estava em 100 já está em 180. Aí eu te pergunto, você já pensou se lá atrás ele tivesse assumido 20 de prejuízo e colocado esse dinheiro em algo muito melhor? Porque o que você tem que olhar não é o quanto você está perdendo, mas o que é mais fácil? Você recuperar esse prejuízo dentro desse mesmo ativo ou recuperar esse prejuízo em um novo ativo que é muito melhor do que esse que está te dando prejuízo? É isso que você tem que olhar. Então, investir é olhar daqui para frente. Passado já passou, é experiência, é aprendizado. Mas você tem que aprender a olhar daqui para frente. Da mesma forma que um ativo ele pode te dar um prejuízo até aqui, você pode simplesmente tirar ele da carteira e botar em algo melhor. Da mesma forma que isso acontece, pode acontecer de você ter uma ação na sua carteira que te deu 500% de valorização. Só que se você aprende a não olhar para trás, porque se você olhar para trás e dizer, essa aqui é boa, 500% de valorização, não vendo nem a pau. Tá tudo errado.
Porque ela só te deu 500% de valorização porque foi um puta do negócio até aqui. Deu lucro, cresceu margem, aumentou caixa, distribuiu dividendo pra caramba, deu tudo certo nos fundamentos do negócio e por isso que o mercado elevou 500%. Agora, daqui pra frente, pode ser que essa empresa desande. Pode ser que ela comece a se enrolar em dívida, perca cliente, perca mercado, diminua suas margens. E esse 500% teu pode travar aqui, acabou aqui. Ou ainda começar a devolver tudo que você ganhou. E como é que você identifica isso? Aprendendo a olhar fundamentos e daqui para frente. Isso é ser investidor. Beleza? Então, tem coisa, galera. Eu vejo assim, ó, quando eu vejo assim a galera quebrando cabeça por causa de preço, é porque subiu 10%, é porque saiu 15%. Eu penso assim, cara, tá começando. Tá começando. Porque tem tanta coisa para você entender no mundo dos investimentos que te levam a ganhar dinheiro de verdade, que são muito mais importantes do que ficar olhando variaçãozinha de curto prazo de preço, que quando eu vejo um investidor gastando a maior parte do tempo dele, das preocupações dele em cima da variação de preço de curto prazo, o que me resta pensar sobre isso? Não sabe investir. Está começando ou está mal influenciado por esse turbilhão de informação em torno do preço que existe hoje na internet. Vamos lá. O Juliano perguntou, Leandro, o gestor da VEG disse que investirão esse ano 1,6 bilhão para dobrar o resultado de 2022. O que você acha? Juliano, a VEG, cara, é uma empresa que ela está investindo pra caramba há tempos já, né? E o resultado a gente está vendo. A gente vê aqui o resultado dela, ó, vou até abrir aqui. E vou abrir mais algumas empresas hoje aqui também, que eu separei para a gente dar uma olhada junto. Para você entender o que eu estou falando. Mas olha só, isso aqui ó, é receita. A VEG vem investindo, olha só, cara, o tamanho da receita lá em 95, quase 30 anos atrás, lá, ó. A receita dela era 328 milhões de reais e o lucro era 36 milhões. Hoje ela fechou com uma receita de 29 bilhões e um lucro de 4,3 bilhões. Tá entendendo por que a empresa sobe tanto, valoriza tanto? Por causa disso aqui, ó, resultado é fundamento. E olha só como eles têm potencial. De 2019 para 2022, eles mais que dobraram, né? Cresceu aí mais de 100% praticamente receita e lucro. Isso aqui é empresa de qualidade. E não dá para duvidar, porque a VEG ela tem muito espaço, né? Ela veio se preparando para crescer no Brasil e no mundo. E tem espaço para crescer no Brasil, tem espaço para crescer no mundo ainda. Nome tem, qualidade tem tudo para continuar dando certo. E aí, a gente olha isso no longo prazo e vira sócio. E por incrível que pareça, uma empresa dessa, que dá para fazer um quadro dos balanços dela e botar na parede, tem 300 mil acionistas. A OIBR, que falida, pede recuperação judicial, volta, mas volta toda tropeçando, não consegue se manter em pé, pede recuperação judicial de novo, virada numa bola de fogo, mais de 1 milhão de investidores. O brasileiro tem que levar lambada mesmo, né? Gosta de uma encrenca, gosta de uma sofrência. Mas vamos lá. O John perguntou assim, qual a sua opinião sobre MYPK? Vamos lá. Vamos abrir essa empresa aqui, porque não sei. Diz aqui para mim nos comentários, por que todo mundo está me perguntando sobre essa empresa? Eu tive pelo menos umas 10 perguntas, eu escolhi só uma aqui, tá? Eu escolhi só a do John, mas umas 10 pessoas mais ou menos no Instagram me perguntaram sobre essa empresa. Eu pensei, cara, o que deu? Então conta para mim aí. O que deu? Vocês estão tudo agoniados por causa dessa empresa. Vamos lá. Automóveis e motocicleta, eu acho que essa aqui é aquela empresa que faz roda de carro, alguma coisa assim, né? Eu tinha dado uma olhada nela faz um tempo atrás. Vamos lá. Receita. Não é reloginho, né? Em 98, pá, tinha uma receita, depois caiu, depois cresceu, estabilizou, deu mais um salto. A empresa vai em saltos, né?
Agora, nos últimos 2 anos, ela deu um saltinho legal. Beleza, show de bola. Lucro. Ela teve, lá atrás, teve um período, ó, em 2002 ela deu prejuízo. Antes disso também tinha dado bastante prejuízo. 2020 ela deu prejuízo. O que acontece aqui? Olha o tamanho da margem dessa empresa. Essa linha amarela que vocês estão vendo aqui é margem líquida. Primeiro, ela é apertada. Segundo, ela é volátil. Para mim isso aqui é péssimo. Só de olhar isso aqui eu já descartei a empresa. Tá? Você faz com o seu dinheiro o que você quiser, mas o meu, não. Empresa de margem baixa, eu só invisto se eu entender a estratégia, se a margem baixa faz parte da estratégia e se ela consegue suportar volatilidade. Quer um exemplo? Eu posso pegar aqui para você a Raia. Aqui, ó, a Raia Drogasil. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha que coisa linda esse gráfico de receita, olha que coisa linda esse gráfico de lucro. Olha a estabilidade da margem. Olha o tamanho da margem. Eu estou falando de uma margem de 3, cai para 2, cai para 2. Os piores momentos. 2002 não foi um ano muito fácil para ninguém. Ela baixou para 2, perdeu 1% de margem. 2008 a coisa foi feia no Brasil e no mundo. E ela conseguiu manter 4% de margem. 2016 a coisa foi feia no Brasil. Cadê a margem da Raia? Estava lá. Não tem. A empresa tem estratégia para trabalhar com margem baixa. Por mais que ela trabalhe com margem baixa, a margem não tem volatilidade. A margem é estabilizada. E o histórico que eu tenho aqui desde 99 não dá prejuízo, só lucro. Agora a gente volta para a empresa da Honda, que é a empresa que vocês não param de me perguntar. A margem também é baixa, assim como a da Raia. Mas cadê a estabilidade? Não tem estabilidade. Olha só, margem. Vamos pegar lá de trás. Deixa eu pegar em números aqui para a gente ver. Ó, margem líquida. Lá de trás, ó. Menos 8%, daqui a pouco deu um pulo para 3, daqui a pouco já foi para 8, aí volta para menos 6, vai para menos 1, pula para 5. Opa, parece que quis dar uma estabilizada em 5, 6, mas de repente deu um salto para 12, que já é uma margem estável de uma empresa como a WEG, por exemplo. Só que no outro ano já cai para 4, já voltou a ser uma farmácia aqui. Aí volta para 7, aí caiu para 2 agora. E aí? Qual vai ser a margem do próximo ano? Nos últimos anos aqui, para a gente ver como é que tá, ó, 3, 4, caiu para menos 5, voltou para 5 e está em 4. Qual que é a margem do próximo ano? Você consegue saber? Eu chuto que vai ser de menos 10 a 10. Com a estabilidade que eu estou vendo aqui, é o que eu posso chutar. Tá entendendo, galera? É simples você olhar o que é bom, o que não vai te dar dor de cabeça. Mas ninguém vem me perguntar de uma empresa como a Raia Drogasil, como a WEG. Ninguém vem me perguntar de um reloginho. Vem perguntar dessas empresas que vai dar dor de cabeça, na maioria dos casos. Quer dizer que é ruim o investimento? Não quer dizer que é ruim. Você faz com o dinheiro o que você quiser. Mas quer dizer que tem que ser especulador, tem que ter experiência para isso. Não é para quem está lá trabalhando, tem a sua profissão e quer proteger o patrimônio na Bolsa de Valores. É diferente. Tá? Vamos lá. O Júnior perguntou assim: como você divide a porcentagem da sua carteira? Olha, eu tenho 24% ações no Brasil, 24, 25, 25% fundos imobiliários, tá mais ou menos isso ali. Ou seja, é dividido no Brasil minha carteira de fundos imobiliários e ações. Aí eu tenho em torno de 10% na renda fixa, tá? Que eu deixo Selic e de longo prazo. Selic só a curtíssimo prazo, né? Esquece Selic para mais de um ano, não se investe em Selic, porque é pós-fixada e você nunca sabe qual vai ser esse rendimento da pós. Então Selic curto prazo, reserva de algum plano aí para curtíssimo prazo, tá? Aí eu tenho mais ou menos uns 15% do meu patrimônio em stocks, que são ações americanas, mais uns 10% em REITs, que são os fundos imobiliários americanos.
Tenho ali também uns 7, 8% em ETF americano. E mais uns 5, 6%, alguma coisa assim, em dólar. Tenho 2% em Bitcoin. Eu acho que é isso. Tá? Acho que aqui já fechou mais ou menos os 100%. Essa é a distribuição da minha carteira. Então, indo do peso do maior para o menor, eu tenho ações brasileiras, fundos imobiliários brasileiros, depois eu tenho stocks, depois eu tenho REITs, depois eu tenho ETF americano, tenho dólar, não, tenho renda fixa ali no meio com um pouquinho mais, com 10%, aí eu tenho dólar mesmo, não investido, né? E tenho Bitcoin, 2%. Tudo com link na descrição aí se você quiser investir pelo mesmo caminho que eu invisto, tá? Deixa os links ali na descrição. Vamos lá. O Rodrigo perguntou, VBBR3 para longo prazo, o que acha? Vamos lá, dá uma olhadinha então, mais uma ação. VBBR3. Vamos ver o que a gente tem para ver, para descobrir aqui nela. Então a Vibra Energia é a parte de distribuição ali, né, que está ligada com a Petrobras, eu acho, né? É a parte de distribuição. É aquela história, cara, olha só, margem. Mais uma vez a gente chega na questão da margem, que é o que mais me incomoda. Eu não tenho histórico muito grande dessa empresa aqui, mas o pouco que eu tenho, margem de 1%, depois caiu para menos 1, voltou para 0, subiu para 1, subiu para 3, voltou para 2, deu um salto para 5, caiu para 2, caiu para 1. Estão entendendo o tamanho da montanha-russa? Dá para ganhar dinheiro? Dá. Quem é especulador, principalmente que fica olhando o preço, operando gráfico, essas coisas, empresas que costumam ser mais voláteis, né? Deixa eu até dar uma olhada como é que está aqui a cotação dela. Aí, ó, tem a sua volatilidade desde 2018, 15, daí deu um pulo lá para 26, de repente caiu de novo para 13, aí subiu para 28, agora já está lá em 15 e assim vai, né? Nessa volatilidade. Essa volatilidade vai acontecendo e é natural a empresa ser mais volátil quando a margem é volátil, principalmente se a margem trabalha muito perto de zero, beleza? Então, quero isso aqui para mim? Não gosto muito dessa ideia, entendeu? De uma coisa que dá lucro hoje, amanhã eu já não sei se vai dar mais, porque a margem pode apertar muito. É bem complicado. Paga dividendo, pelo menos para compensar? Dividend yield. Nos últimos 2 anos não tem, né? Não foi pago. Antes tinha pago 8, 4, enfim. Não vou dizer que é um negócio ruim, eu nunca gosto de chegar e dizer, isso aqui realmente não vale a pena. Só que não é o tipo de empresa que eu gosto, tá? Eu gosto de empresa que é mais previsível. Isso aqui para mim é muito imprevisibilidade, então... palavra difícil. Imprevisibilidade. Então... Enfim, não é a pegada aqui da estratégia 500 pratas, o tipo de ativo que a gente gosta de ter em carteira. A gente compra paz, galera. Então, tudo que tira a nossa paz, a gente está passando bem longe, tá? A gente compra paz. Vamos lá. O Oswaldo perguntou, como a planilha atualiza a cotação automaticamente? Puxa da onde? Então, olha só. Por que o Oswaldo fez essa pergunta, né? Aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas, essa aqui é a carteira que eu gerencio lá no YouTube, a gente tem a atualização automática da cotação, né? Tanto o patrimônio fica atualizando, quanto o preço, cada ação, você vem aqui em ações, aqui, ó, você simplesmente vai cadastrar, por exemplo, eu tenho o Itaúsa aqui, ó. Ela fica o tempo todo dizendo aqui qual que é o preço de mercado, né? Isso aqui é automático, você não tem que fazer. É por isso que a planilha ela faz a gestão automática e dá os sinais aqui, verde, vermelho, amarelo, dizendo onde você vai ter que colocar o seu dinheiro. Por quê? Porque ela vai atualizando o tempo todo de acordo com o mercado. Você não precisa fazer na unha isso aqui. E basicamente a planilha ela vai puxar, primeiro ela puxa do Google Finance, tá? Do arquivo de dados do Google Finance. Se ela não encontrar, porque às vezes dá uma instabilidade no Google, o Google está atualizando, ou algum ativo ele pode não ter, ela faz varredura em mais 4 outros lugares. Deixa eu ver se eu me lembro. Ela faz varredura no Status Invest, ela faz varredura no Guia Invest, ela faz varredura no próprio site da B3 e ela faz varredura no Yahoo Finance. Tá? Então, ela faz varredura em 5 lugares para buscar as cotações e jogar na tela em tempo atualizado, tá?
É uma planilha realmente bem robusta, bem completa de fórmulas, bem estruturada, tá? E essa planilha, todo mundo que é aluno da Estratégia 500 Pratas, que eu deixo o link na descrição, recebe essa planilha. A Vanessa perguntou assim, você se considera aposentado com os custos de hoje? Porque eles podem aumentar. Sim, Vanessa. Eu me considero aposentado e o motivo é muito simples, né? É matemática. Eu tenho um custo de vida e o valor que eu recebo em dividendos, somando os dividendos, proventos da minha carteira como um todo, Brasil e exterior, esses proventos que eu recebo, ele é maior do que o meu custo de vida. E não à toa, porque eu cuido para manter o meu custo de vida abaixo dos meus dividendos. Por que eu faço isso? Porque o meu custo de vida eu tenho aumentado, ano após ano. Por que eu tenho aumentado? Os dividendos que eu recebo, eles são maiores que o meu custo de vida. Então, eu já pego uma parte ali, uns 10%, às vezes dá 15%, às vezes sobra 5%, às vezes sobra 20%. Eu pego essa parte e eu já reinvisto. Isso aqui ajuda a minha carteira a continuar crescendo. Outra coisa, eu não parei de trabalhar, eu continuo trabalhando. Então, praticamente eu posso dizer que todo o meu salário eu reinvisto, certo? Eu invisto o meu salário e aí eu vivo com os 90% dos meus dividendos. Esse é o cálculo que eu posso fazer, né? Obviamente eu não faço isso, eu não saco os dividendos, eu uso o dinheiro do meu trabalho e eu reinvisto todos os dividendos. Só que eu cuido para que o meu custo de vida seja um pouquinho menor que os meus dividendos. Isso está fazendo com que a minha carteira continue crescendo ano após ano e que os dividendos que eu recebo também continuem crescendo. E eu vou indo atrás com o meu custo de vida. Então, quando eu recebia 5 de dividendos, eu tive um custo de vida de 4,5. No outro ano, fechou em 6 meus dividendos, eu subi meu custo de vida para 5,5. Quando foi para 10, eu subo o meu custo de vida para 8. E eu vou indo atrás, entendeu? Meu projeto de vida é, até o final da vida, estar recebendo, sei lá, 100 mil reais de dividendos. E aí eu posso estar com um custo de vida de 80 mil, se eu quiser, tranquilamente, né? Por quê? Porque eu posso parar de trabalhar e a minha carteira me paga mais do que o meu custo de vida. Então, essa gestão que eu ensino também para você fazer certinho, com a planilha, tudo dentro do curso da estratégia, essa gestão ela já me deixa tranquilo. Outra coisa, por mais que eu estivesse gastando todos os meus dividendos, imagina que você chegou numa carteira que te paga 5 mil por mês de dividendos e você vive com 5 mil. O seu custo de vida vai ficar mais caro, como você disse, né, Vanessa? Agora, tem duas coisas que levam o custo de vida a ficar mais caro. Primeiro, a inflação. Segundo, você se dar ao luxo de ter um custo de vida mais caro. Você começar a frequentar, a viajar mais, né? Ter mais conforto em casa, frequentar melhores lugares, melhores restaurantes. Esse tipo de coisa vai elevar o seu custo de vida, certo? Agora, se você mantiver o seu padrão de vida e a elevação do seu custo de vida vier somente da inflação, os dividendos também corrigem pela inflação. É a natureza dos dividendos. Porque o mínimo que uma empresa da bolsa que tenha qualidade, o mínimo que ela cresce é a inflação. E o dividendo vem de acordo com o tamanho desse negócio, com a capacidade de geração de lucro desse negócio. Então, se você investe em uma empresa de qualidade que ela corrige o mínimo que ela deveria corrigir, que é a inflação, e quando eu falo corrigir, não estou falando de cotação, esquece preço, pelo amor de Deus, esquece preço. Eu estou falando de resultado, eu estou falando de lucro, eu estou falando de caixa, eu estou falando de patrimônio líquido, eu estou falando de dívida, eu estou falando de tudo isso, estou falando da empresa, não estou falando de cotação, mercado, gente louca comprando e vendendo o tempo todo. Não, eu estou falando de um negócio acontecendo, certo? Se essa empresa, esse negócio corrige a inflação, os dividendos gerados por esse negócio vão corrigir a inflação também, ou seja, os seus dividendos vão acompanhando o seu custo de vida se você mantém o padrão. Por que é que na Estratégia 500 Pratas eu recomendo que você reinvista, mesmo na fase de fruição, você viva um pouquinho abaixo e reinvista uma parte dos seus dividendos, por dois motivos. Primeiro, se acontece uma crise, que as empresas podem passar por um período de crise e diminuir um pouquinho a sua receita, seus lucros, seu caixa, e diminuir também a distribuição de dividendos, porque estão lucrando menos e também por segurança, né, por uma boa gestão de caixa, isso tudo resultaria num dividendo menor e você teria que baixar seu custo de vida. Então, se você já tem o custo de vida um pouquinho abaixo do que você recebe, você não sente tanto isso. Esse é o primeiro motivo de você viver um pouquinho abaixo dos seus dividendos. O segundo motivo, se você reinveste uns 20% pelo menos dos seus dividendos, você consegue fazer com que os dividendos que você recebe cresçam acima da inflação.
E isso vai permitindo que você aumente o seu custo de vida pela inflação e também pelo aumento do padrão de vida. Entendeu? Essa gestão aí não tem segredo. Mas você fez isso. Eu já estou nesse patamar, né, há alguns anos da minha vida que eu estou fazendo essa gestão, né? Fazendo essa gestão para ir reinvestindo, vendo meu patrimônio crescer, vivendo um pouquinho abaixo. E a coisa vai ficando cada vez mais confortável. Cada vez mais confortável. Cada vez você olha assim, ó, cada ano que passa, eu olho e penso, cara, isso aqui é impossível de dar errado. Por quê? Porque tu vai criando um colchão, uma gordura, né? Hoje eu tenho um padrão de vida com um custo de vida bem mais alto do que eu tinha há 5 anos atrás. Por quê? Porque eu sei que eu já posso. Porque meus dividendos cresceram bastante. Continuam crescendo, né? E também tem aquela história, eu não parei de trabalhar, eu estou aqui, continuo dando consultoria para vocês, vendendo curso para vocês, tem outras empresas que eu presto consultoria também, consultoria empresarial, valuation, consultoria patrimonial. Então tudo isso, todos esses movimentos, fora sociedade de investimentos que eu faço, né? Alguém que abriu alguma coisa, pô, mas não tem, eu vou lá, boto uma graninha e aí eu me torno sócio daquele negócio, como fosse investimento em ações e fico meio como um conselheiro ali da coisa. Então todas essas coisas que você vai fazendo e que você tem que aprender a desenvolver isso na sua vida, vai fazendo com que você vá ganhando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e vai investindo, vai gerando renda e vai ficando cada vez mais confortável a coisa, tá? A gente não pode parar. Deixa eu ver aqui. O Thiago perguntou assim, o que diz sobre o preço das ações? Várias pessoas que sigo dizem que importa sim. As pessoas têm perguntado bastante sobre isso, né? Thiago, é aquela história, cara. Vocês têm que olhar assim, ó, qual que é a estratégia da pessoa? É óbvio que preço importa. Pô, se você vai comprar alguma coisa, você tem que saber o preço daquela coisa, não vai sair pagando assim, né? É óbvio que importa. Só que o que você tem que ver na hora de investir em ações, e é isso que a gente preza e faz aqui dentro da Estratégia 500 Pratas, é que o mercado, ele é quem bota o preço na coisa, né? E nada mais é do que a média do consenso da maioria ali. Se você acha que está muito caro uma ação, você está discordando da maioria. Isso aqui é um primeiro ponto que deve ser pensado. E por que eu trago esse ponto? Porque, por exemplo, eu faço valuation de empresas particular. E tem um grande motivo pelo qual precisa ser feito valuation, porque ninguém sabe o preço daquele negócio. Não está sendo negociado na Bolsa de Valores, não tem capital aberto. Então, como é que vai ser comprado e vendido uma empresa se ninguém sabe o preço? Tem que fazer um valuation, é a única forma. Quando a gente fala de ações negociadas em Bolsa de Valores, eu já tenho um ponto de partida. Eu já tenho um preço conhecido e que muitas vezes a empresa ela não vai desrespeitar aquele padrão de preço. Eu já fiz valuation de empresa na Bolsa que ela está negociando a 30 e o preço justo por fluxo de caixa descontado, por exemplo, que eu ensino você a fazer dentro do curso lá, seria de R$15. Então está 30 no mercado e eu vi que pelo valuation seria 15. Só que aí você vai estudar o comportamento de preço daquela empresa da última década e ela jamais chegaria nos patamares de preço condizente com R$15. Ou seja, por mais que eu fiz aquele cálculo ali, eu tenho quase que certeza, quando falo de renda variável não tem como ter certeza de nada, mas eu tenho 99% de certeza que não vai chegar em 15. Não tem como chegar em 15. A única forma é ela se tornando uma empresa pior, para ela mudar o comportamento de preço. Então, eu canso de ver pessoas fazendo cálculo de preço justo de empresas na bolsa e os caras ficam, a VEG é um baita de um exemplo. Neguinho que fazia cálculo de preço justo da VEG há 20 anos atrás, que continua fazendo até hoje, nunca comprou uma ação. E a ação há 20 anos atrás era negociada a R$2, hoje está 40. Então, assim, será que se ele tivesse sido um pouquinho menos viciado em precificação há 20 anos atrás e aceitado um pouquinho mais a realidade de preço que o mercado trabalha, será que ele não teria feito um puta de um negócio? Aí você tem que pensar. Como a gente não fala de renda variável, a gente não tem certeza de que vai subir ou vai cair, que está muito caro ou que está muito barato, a gente simplesmente usa todos esses parâmetros, né? Então eu posso usar a precificação de mercado, eu posso usar o valuation, eu posso usar várias informações que eu tenho para entender, não para chegar e cravar um preço justo, mas para entender o comportamento de preço daquele negócio
E eu dosar se eu vou comprar com mais força ou menos força, mas sempre compre. E é isso que a planilha da Estratégia 500 Pratas, ela automatiza pra gente. Porque ela pega aqui, ó, eu vou só em ações, por exemplo, né? Ó, eu tenho vários sinais aqui. E veja que eu tô com um sinal verde aqui na Ambev, certo? Por que eu tô com um sinal verde na Ambev? Porque é o maior desconto que eu tenho na carteira. E por que é o maior desconto? Provavelmente porque é o que mais está caindo a cotação. Então, a gente entra em um ativo e dali para frente, a partir do momento que você colocou na carteira, eu não vou comprar tudo. Eu quero ter R$1 milhão em um ativo. Pô, às vezes eu começo com 500 pila. O que isso vai fazer eu perder dinheiro, eu começar com R$500 se eu quero ter R$1 milhão? Então eu começo a qualquer preço, porque eu não estou colocando R$1 milhão numa pancada só. Se eu fosse colocar R$1 milhão numa pancada só, eu não compraria a qualquer preço não. Espera aí, é muito dinheiro. E é tudo de uma vez. Eu preciso que chegue no preço que eu quero. Mas eu não vou comprar tudo de uma vez só. Eu estou falando que eu quero ter R$1 milhão. Eu vou colocar só R$500. Dane-se o preço. 500 pila, estou só começando. Porque a partir desse momento que eu coloquei na minha carteira, a minha planilha vai começar a gerenciar isso para mim. Ela me deixa em paz agora. Se cair, ela vai dizer, Leandro, sinalzinho verde aqui, porque está caindo, está melhor do que estava antes, está barato, compra. Eu vou comprando mais e mais. Se fica mais caro ainda do que eu paguei, a planilha vai dando um sinal vermelho, amarelo. Ei, peraí, vamos com calma, o negócio está ficando meio caro. Então a planilha vai fazendo essa gestão ao longo dos anos para mim, e o fato é que eu vou conseguindo um baita de um preço médio em todas as ações que eu tenho na carteira. É isso que vai acontecendo. A coisa vai evoluindo, vai melhorando, vai indo. Tipo a VEG aqui, ó, é uma empresa que eu coloquei nessa carteira aqui também. Lá atrás, fiz vários aportes, tá? Olha o meu preço médio aqui, ó. 10,66. 262% de valorização. Tá entendendo? E aí ela não pede mais aporte agora. Aí as pessoas dizem, na VEG tá cara, não dá para investir. Pela minha planilha eu acho que tá mesmo, porque ela continua com o sinal vermelho ali. Se der uma puta de uma queda, ela vai me dar sinal verde. Ou se chegar um momento, né, que ela começar a ficar para trás da minha carteira, vai me dar sinal verde. Então a gente vai fazendo isso de uma forma que a gente também consegue fazer um negócio bom e muitas vezes um negócio muito melhor do que o cara que é apegado ao preço. A gente também está olhando o preço, a planilha está fazendo isso, ela está gerenciando o preço. Só que a gente faz de uma forma que não é 8 ou 80, certo? Não tem essa de, não, é 20 o preço. Se tiver R$19,99 eu compro. Se tiver R$20,01, não aceito. Não seria melhor você dizer assim, ó, o preço justo é 20, só que agora está 30. Então eu vou comprar um pouquinho. Se chegar em 25, está mais perto do preço justo, eu compro mais. Se chegar em 20, eu compro ainda mais. Se chegar em 15, aí eu vou comprar pra caramba. É isso que a gente faz. Então, aqui está o preço que você acha justo. Compra a quantidade que você gostaria de comprar, compra menos, compra menos, compra menos, compra menos, compra mais, compra mais, compra mais. Assim você não corre o risco de ficar de fora e nem de comprar tudo de uma vez só. É isso que a gente faz aqui na estratégia. Vamos lá. O Josias perguntou. Não, aqui. O Cleverson fez uma pergunta pessoal. Você tem alguma religião? Como está o espírito e a mente? Acha importante? Cleverson, eu não me considero um cara religioso. Eu gosto muito de religião. Eu já estudei muito religião. Eu fui criado numa família católica, né? Fui criado dentro da igreja católica, fui batizado e tal. Mas hoje eu não me considero católico. Eu por alguns motivos, né? De acordo com os meus estudos, eu fui tendo alguns entendimentos que eu preferi não frequentar mais e não me considerar mais um católico. E hoje eu me considero sem religião, mas eu gosto de religião e eu considero importante. Às vezes eu frequento centro espírita, mas também não me considero um espírita, me considero sem religião nenhuma, tá? Mas às vezes eu frequento porque é um lugar que me faz bem e tal. Mas para mim é como disse Dalai Lama uma vez, a melhor religião é aquela que te faz melhor. E eu considero importante sim, porque a gente é uma característica do ser humano você não ter uma estrutura para se suportar por si só.
né? O ser humano ele meio que não é autossuficiente. Então você tem que ter uma muleta em algum lugar, seja na religião, seja num hobby, seja, sei lá, qualquer coisa. Aí você tem que ter um apoio externo. Corpo, mente, espírito. O espírito e a mente, você perguntou ali se está bom. Está muito bem e cada vez melhor. Eu já tive bem pior, né? E eu associo isso ao lado espiritual, sim, tem a sua importância, mas muito a qualidade da alimentação e atividade física, que é uma das coisas mais importantes. Eu vejo muita gente tendo que se entregar para uma religião, mas come tudo errado e é sedentário. E muitas vezes o problema que ela tem com ela é simplesmente vitamina no corpo. Quando eu me dei conta disso, e eu estudando eu descobri isso, eu descobri que eu tinha várias vitaminas que eu não tinha no meu corpo. Por quê? Porque eu comia muito mal e eu era sedentário. Eu decidi mudar o meu estilo de vida. Hoje eu faço atividades com frequência, como super bem, cuido muito com o que eu como. E de acordo com os meus exames, as minhas vitaminas estão muito bem equilibradas. E praticamente, eu me sinto muito bem. Eu me sinto num estado assim muito legal. E eu sei que está muito relacionado com isso. E aí, é claro, para complementar também, eu gosto de vez em quando meditar, né? Estar em contato com a natureza ali e tal. Orar de vez em quando, né? Eu acho que isso também é importante. É um conjunto de coisas. Tá? Então, esse é o meu entendimento hoje, tá? O Udo perguntou assim, também é uma pergunta pessoal. Qual horário você acorda todo dia? Qual a sua rotina? Então, eu uso acordar às 5 horas da manhã, não porque eu participo do Clube das 5, eu acho a maior baboseira que já inventaram isso. Eu acordo com o canto dos pássaros. Se eu ficar bem quietinho, você até escuta que eles estão cantando. Talvez não dê para escutar agora porque a minha porta está fechada. Mas, cara, despertador natural. Eu sou de uma teoria que você tem que observar a natureza. Se você olha os bichos, quando o sol se põe, eles vão se aninhando para dormir. Um pouquinho antes do sol nascer, ele se movimenta. A maioria dos bichos. Tem bicho que é noturno. E ele respeita isso. Ele fica dormindo na toca dele durante o dia e à noite ele vai para fora. A natureza é assim. Por que o ser humano inventa uma desgraça num despertador e tem que ficar preso naquele despertador ali? E isso a gente volta para aquele problema da mente. E por que hoje eu consigo ter essa opção de acordar naturalmente? Liberdade financeira. Mais um dos motivos que eu falo, alcance a liberdade financeira, invista para ter liberdade financeira, porque você pode controlar, inclusive, esse tipo de coisa, seu tempo. Então, eu já não uso há alguns anos despertador. E eu acordo, não é sempre às 5. Tem dia que eu acordo 10 para as 5, tem dia que eu acordo 5:10, outro dia 5:15. Depende do dia que o meu corpo desperta e que os passarinhos cantaram. Então, eu acordo. Acordo e vou trabalhar. Aí eu trabalho, paro ali para tomar um cafezinho ali com a família, 7 e pouco, né? Mas eu trabalho mais ou menos 5, 6, 7, 8, 9. Até 9, 10 horas da manhã, mais ou menos. Eu trabalho fazendo as minhas coisas. 500 pratas, produzindo conteúdo para você, faço uma reunião, faço outra coisa e tal. Trabalho. Das 9 ou 10 em diante, até umas 3 horas da tarde eu estudo. E aí eu paro para almoçar no meio também, uma horinha de almoço ali e volto para o meu escritório para estudar. Então eu trabalho mais ou menos 4 horas por dia e estudo 4 horas por dia. Essa é a minha rotina. Depois das 3, família e lazer, né? Fico com a minha família, a gente tem, como eu moro no sítio aqui, acabo fazendo manutenção do sítio, roçando uma grama, cortando uma lenha para fazer um fogo final de semana, enfim, fico cuidando aqui. Ou a gente sai, né? Pula no carro e sai, vai para algum lugar, vai dar um rolê. E aí eu fico na rua. Fico fazendo alguma coisa, né? Fico fora do escritório, eu quero dizer. Aproveitando a minha vida nesse meio tempo. Então, essa é a minha rotina aí todo dia, tá? Rotina de alimentação, a gente preza muito por todo mundo estar na mesa. Então, a gente toma café da manhã junto, em família.
Aí, depois o almoço, a gente almoça junto em família, a gente toma um café da tarde, às 4 horas da tarde, em família. E aí, à noite também, a gente janta todo mundo reunido na mesa, né? A gente não tem aquele hábito de um come no sofá, outro come no quarto, outro come no escritório. Não. É, hora da refeição. Todo mundo se reúne na mesa, ali é um momento que a gente conversa, enfim, tá bem ali atento um pro outro, né? Ninguém usa celular na mesa, enfim. Essa é a minha rotina. Para a gente fechar aqui, o Josias perguntou, o curso 500 Pratas também faz análise de empresa visando a valorização dos papéis? Josias, eu acho que nesse vídeo de hoje eu acabei falando bastante sobre isso. A gente analisa os fundamentos do negócio. E naturalmente, você tem que entender a máxima de que cotação segue o lucro. Deixa eu ver se eu tenho isso para mostrar aqui para vocês. Tem. Que legal. Tem aqui, ó. Aqui no site Oceans 14 também tem aqui, ó, cotação versus lucro. E olha que interessante. Aqui até essa empresa é muito pequena história. Vamos pegar a VEG, que eu falei da VEG bastante aqui, né? Que dá pra gente ver. Cotação versus lucro. Olha só, a linha amarela é a cotação. Isso. E as barras azuis são o lucro. O que você acha? Tem alguma semelhança? A cotação segue o lucro. Eu estou vendo um histórico desde 2004, que eu estou falando de 20 anos. E nesses 20 anos eu estou vendo que a cotação, ela respeita o lucro. Cara, olha só, quando o lucro explodiu, a cotação explodiu. Agora que o lucro deu uma estabilizadinha ali, a cotação fez o quê? Deu uma estabilizadinha também. Ele é muito grudado, a cotação é muito grudada no lucro. Só que agora eu vou contar o segredo para vocês. Quem é que chega primeiro? Aqui, ó. Isso aqui é o... Aliás, não é quem é que chega primeiro. Quem que é a causa e quem que é o efeito. A causa é o lucro. O efeito é o preço. Quem olha preço, chega atrasado. Está olhando só o efeito. Quem olha a causa, consegue antecipar os movimentos. Então, o que a gente faz no curso da Estratégia 500 Pratas? O que eu ensino você a fazer? A olhar essas barras azuis aqui, ó. Eu ensino você a conseguir olhar o que é o resultado de uma empresa e quais as perspectivas para o futuro do resultado daquela empresa. E aí você só vai investir naquelas empresas que você acredita que tem um bom projeto de crescimento de resultado. Quando eu falo crescimento, esquece preço. Tem um bom projeto de crescimento de resultados para o futuro. Naturalmente, tendo bons resultados, vai ter aumento no preço, como vocês podem ver aqui, e também aumento na distribuição de dividendos. Porque o dividendo vem da onde? Vem do lucro. Se não distribuir, vai crescer o caixa, que também é bom para você. Porque daí ainda ajuda mais ainda a crescer a cotação. Certo? Então, gente, está tudo ligado e a gente não gosta de olhar o efeito, a gente gosta de olhar a causa, tá? Você clicando aqui embaixo, se tornando aluno da Estratégia 500 Pratas, você vai receber essa planilha, então, que eu mostrei para você. E você vai ser direcionado para aqui é o site, né? Aqui tem todas as opções, ó, tem o curso Estratégia, tem a comunidade, tem o curso de Desenvolvimento Financeiro e tem a consultoria. Clica aqui que tem as informações de cada um, tem os botões para você comprar, tá? Pode comprar aqui online com segurança, verifica se você está no site oficial, 500pratas.com.br, cuide que tem muito fake por aí, gente, muita gente dando golpe, cuida para não cair, tá? Então você clicou aqui, vamos dizer que você comprou o curso de Estratégia 500 Pratas, você vai ser direcionado para esse espaço, tá? Então aqui vai estar o curso, ó. O curso hoje ele está com 15 módulos, tá? Eu estou atualizando um, inserindo o outro. O último que eu atualizei aqui foi o módulo de Valuation, então, que eu inseri, na verdade, né? Eu inseri recentemente. E o curso ele não está desatualizado, tá? A última gravação fazem 2 anos, mais ou menos, mas o conteúdo que eu tenho aqui não desatualiza. Só que mesmo assim eu estou atualizando as aulas, todas elas. E nesse momento eu estou passando aqui, ó, por renda fixa, tá? Estou gravando, logo eu começo a atualizar as aulas de renda fixa. Até o módulo 5 já está atualizado fresquinho, ano 2023. E é isso que você recebe. E você clicando para você ter interesse em fazer a consultoria,
você vai fazer o pagamento, vai ser redirecionado para uma tela com uma agenda que tem as datas disponíveis e horário que eu tenho disponível ali à sua disposição. Então você simplesmente vai escolher uma data, um horário e já vai respingar aqui na minha agenda, a gente já trava o horário e aí eu tenho 1 hora de chamada de vídeo com você para entender o seu caso, sua dificuldade e te ajudar da melhor forma possível, tá? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu te vejo no próximo domingo às 9 horas da manhã. Fui!